Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre se faça em nossos corações. Hoje, aqui mais um dia para a nossa palestra, né? Vamos todos começar a serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos fechando os nossos olhos e nos conectando ao nosso bom Senhor, nosso Pai, ao nosso Divino Mestre. Que a sua paz venha nos confortar, nos acalmar e diante de sua figura meiga, possamos iniciar a nossa oração. Senhor, que aqui, em seu nome, juntamente com os bons amigos de luz, possa nos dar a intuição necessária para compreendermos os ensinamentos aqui hoje, que possa nos dar forças em nossas provações, em nosso dia a dia, e que os bons amigos de luz possam conseguir chegar até nós, nos auxiliando nos momentos mais difíceis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Então, meus irmãos, que agora, prontos, vamos começar a nossa palestra de hoje. Meus queridos irmãos, hoje vamos falar sobre um tema que sempre, em toda a história, ele existiu. É um fato que sempre acontece, que é a questão dos órfãos, aqueles irmãozinhos que vêm com a aprovação e com o fato de se encontrarem ainda crianças sem um norte, sem um esteio familiar, sem o pai e sem a mãe, por condições diversas. Sejam essas condições quais foram, eles se encontram sozinhos, se encontram desamparados naquele momento pelo pai e pela mamãe, né? Esse tema, nós estamos abordando ele no intuito de tentar colocar esse tema dentro de uma das leis divinas, que é a lei de amor, justiça e caridade. Por isso, o nosso tema hoje chama o ato adoção, ato de amor, justiça e caridade. Meus irmãos, sempre nos perguntamos, né? Quando não temos o conhecimento e a luz da doutrina espírita, nos perguntamos e nos questionamos onde há justiça na condição que os órfãos, essas criancinhas se encontram. Por que que esses irmãozinhos, eles nascem nessas condições tão diversas, tão precárias, tão difíceis, né? Muitas das vezes eles podem se encontrar, se sentirem abandonados, podem se sentir sem um norte, sem uma referência, seja ela qual for. Muitos passam dificuldades materiais mesmo, até que sejam acolhidos. Porque o ato de adoção, ele pode ser entendido e compreendido como uma justiça divina. Por que que o ato de adoção é um ato de amor, é um ato de caridade? Porque ajudar essas crianças e tentar se colocar no lugar dessas crianças, ele pode ser entendido como um ato de caridade. E quão bem é esse ato, quão bom é esse ato de caridade, né? Vamos também mencionar e tratar não apenas a condição dos órfãos, dessas criancinhas que estão abandonadas, mas também a condição e a missão que aqueles que procuram adotar, procuram acolher essas crianças, dar a elas o básico,
nós também vamos analisar a missão desses pais adotivos, daqueles que se comprometem também a buscar, acolher e amenizar essa dor, esse fardo. E no final, nós vamos compreender qual é a verdadeira família. A verdadeira família é aquela família que nós nascemos com os nossos laços sanguíneos. São eles? Muitas das vezes nós vamos ver que não são. Muitas das vezes nós vemos que a verdadeira família são aqueles que temos uma afinidade de ideias, uma comunhão de pensamentos, uma afinidade de vibração, de energia. Aqueles que nós, quando batemos o olho, pensamos, nossa, mas eu acho que eu já vi aquele fulano, aquele ciclano. Muitas das vezes a gente tem essas intuições e vemos que isso constitui a verdadeira afinidade, o verdadeiro sentimento. Às vezes somos mais acolhidos por um amigo ou por amigos do que dentro da nossa própria casa. Mas nós vemos que nada disso é em vão, nada disso é obra do acaso. Tudo tem um porquê. Eu vou pedir, nós vamos pedir, meus irmãos, para que ao longo dessa palestra nós começemos a exercitar, a fazer um exercício que depois vamos ver, um exercício de caridade moral. Nós vamos procurar, ao longo dessa explanação aqui hoje, nos colocar no lugar daquele órfãozinho, daquela criancinha que se encontra sem o pai nem a mãe. Nós vamos agora nos colocar, tentar nos ver na condição que aquela criança que se depara numa condição de órfão, sem o pai, sem a mãe, como ela se sente. A partir de aqui e de agora, nós somos aqueles que nascemos e não temos o papai e a mamãe para nos acompanhar. E a partir dessa visão, dessa nova perspectiva, nós vamos ver o quão importante é o menor gesto de caridade e de amor ao próximo. O tamanho da diferença, nós vamos sentir o que provavelmente eles sentiriam, né? No caso de um gesto de amor, de compreensão, de compaixão, de altruísmo, né? Para então nós aprendermos, primeiro, a nos colocar no lugar do outro e, segundo, a jamais julgarmos qualquer que seja a situação que o outro se encontra. E terceiro, a agradecermos a condição em que nós estamos hoje. Se não formos órfãos, que fomos adotados ou que já estamos, né, com a vida bem estabelecida, ou já passamos por essa primeira dificuldade, essa primeira provação, se nós tivermos tido a condição de ter tido uma boa família, mas nós vamos ver e tentar sentir o que eles sentiram. Então vamos dar sequência. Onde há justiça na condição dos órfãos? É uma pergunta interessante quando não temos a condição e o conhecimento do que a doutrina espírita nos traz. Quando nós acreditamos que existe só o aqui e o agora, qualquer condição diversa nós entendemos como uma injustiça divina, ou entendemos como obra do acaso. Que não faz sentido aquela pessoa nascer nessa condição, mais abastada materialmente falando, e aquela ter nascido numa condição tão precária, ou até mesmo não ter tido sequer a condição de nascer dentro de uma família estruturada, com condições mínimas materiais para crescer, né? Isso, quando nós não temos a visão da pluralidade das existências, nós entendemos como uma injustiça. Quando nós não levamos em consideração o conhecimento que a doutrina espírita traz para nós, nós entendemos como injustiça, como obra do acaso. Então, a justiça existe quando nós compreendemos que não vivemos uma única vida. Quando nós entendemos que somos espíritos imortais, nascidos do amor, simples e ignorantes, o amor do Pai, nascidos
simples e ignorantes, e temos várias e sucessivas vidas para irmos nos aprimorando através do nosso livre-arbítrio, dos nossos erros e dos nossos acertos, de todo o conhecimento que vamos adquirindo ao longo dessas sucessivas vidas, e estamos a caminho da perfeição. Nessas sucessivas vidas, nós erramos e acertamos, e dentro desses erros e desses acertos, nós temos que aprimorar os nossos erros e melhorarmos aquilo que já estamos bons, a fim de chegarmos à perfeição. Passamos por diversas provas e por diversas expiações, e são nessas provações e nessas expiações que podemos encontrar a condição que o nosso irmãozinho e a condição que nós estamos tentando nos colocar no lugar hoje se encontra, a condição de órfão. A condição de não ter o pai, não ter uma mãe, ou não ter uma família estruturada. Ser abandonado ainda quando criança, por motivo qualquer que seja. Mas é nas provações e nas expiações que se encontra essa condição do órfão. Mas o que é uma provação e o que é uma expiação? Como definir e delimitar a provação e a expiação? A provação, nós podemos entender ela como uma prova que nós fazemos no colégio. Nós temos o momento e o meio de preparação, né? Estudamos, nos aprimoramos, lemos, nos inteiramos de determinado assunto, conseguimos ter um tempo para poder estudar e nos preparar, e depois vamos, um dia, fazer aquela prova para a qual nos preparamos. Adquirimos o conhecimento, tentamos estar bem cimentado esse conhecimento para depois irmos lá e colocarmos à prova. Ver se de fato aprendemos o que estudamos e de fato dominamos aquele conteúdo. Não é tão diferente, ou não é nada diferente, com a aprovação que passamos aqui na matéria. Nós adquirimos o conhecimento, estudamos, nos preparamos na erradicidade e viemos para poder colocar esse conhecimento à prova. Então vem os momentos difíceis, os momentos de dores, os momentos que às vezes nós não sabemos como lidar. São esses momentos que somos testados. Esses momentos são as provações que passamos. Todos nós passamos o tempo todo, de uma ou de outra forma, de vários meios diferentes. E a expiação, ela é aquela falta que nós podemos ter cometido numa vida anterior, qualquer que seja, e essa falta, para que nós compreendamos o tamanho desse erro, dessa falta que fizemos em vidas passadas, nós passaremos por situação, se não a mesma, semelhante, para que a gente tenha o conhecimento e entendamos como é que desviamos das leis divinas. É quando infligimos uma lei divina de forma grave e de forma mais acentuada, e nós viemos e encarnamos aqui de forma a expiar aquela falta, a entender como é que nós erramos. Depois de passarmos por essa expiação, compreender a nossa falta, entender, conhecer, vamos aprimorar um pouco mais, depois viemos em expiação para ver se de fato, viemos em provação para ver se de fato entendemos aquela falta e compreendemos aquela lei, aquela lição. Então, são através dessas provações e dessas expiações em que podemos encontrar a condição do nosso órfão, do nosso irmãozinho que está órfão. Igual estamos nos colocando no lugar dele. E através dessa provação, se constitui, temos a oportunidade muito grande de aprendermos muita coisa, de aprendermos a ter a resignação. Damos a oportunidade de outras pessoas também nos
ter a compaixão de poder nos ajudar. E é com uma historinha que nós vamos tentar ilustrar um pouco essa situação. É uma historinha no Céu e Inferno, do livro Céu e Inferno, que é um dos livros escritos por Kardec, capítulo 8. É a historinha de um empregado doméstico. Kardec e sua equipe foram visitar uma família que eles eram amigos, e essa família era muito abastada, tinha muitos bens materiais. E nessa família tinha um senhor, tinha um servo, um menino, um jovem, né, que ele era empregado daquela casa, mas ele destoava dos demais. Ele era muito diferente, a postura dele era diferente. Como eles descrevem, ele tinha uma postura de alguém inteligente, de alguém que teve, em algum momento, condições de, de se instruir, como eles denominaram, um homem de cultura, que não se assemelhava a nada aos padrões dos servos até então que se encontravam lá. E ele chamou muita atenção da equipe que foi lá visitá-los, né? Do pessoal que foi lá visitá-los. Passado um tempo, eles voltaram lá de novo para visitar aquele senhor, né, na sua família, na sua casa, e sentiram a falta, deram a falta daquele servo, daquele rapaz que trabalhava lá. Então perguntaram para o senhor e falaram que ele, o rapaz, foi para suas terras, né, voltou para sua casa e lá aconteceu algo que ele veio a falecer. Então, intrigado com isso e tido uma intuição, uma ideia, Kardec se reuniu e fizeram uma reunião mediúnica e entraram e evocaram aquele espírito daquele rapaz. Quando o espírito do rapaz deu a comunicação, ele contou que na sua penúltima vida ele era de uma família muito rica e os pais dele não eram pessoas honestas, corretas, e perderam todos os bens que tinham e também a vida, e ele se encontrou órfão naquela penúltima vida. Na condição de órfão dele, e esse amigo do pai dele, um amigo do pai dele, vendo o filho dele passar por essa condição difícil, ele o adotou, o acolheu. Nesse acolhimento, esse amigo do pai dele também tinha muito dinheiro, uma boa condição, deu a ele as condições exatas e necessárias para ele se instruir, para ele ter educação e para ele seguir a vida, né? Deu a base certinho para ele poder seguir a vida. E foi nessa instrução, nessa oportunidade que ele teve, ele começou a se envaidecer demais. Palavras dele, né? Que ele se encontrou numa condição de orgulho muito grande, ele se sentia muito orgulhoso de todos os bens que ele tinha, de tudo que ele vinha conquistando graças à oportunidade que ele teve. E ele percebeu que nessa penúltima vida dele, a, a condição dele a oportunidade que ele teve foi algo que não permitiu evoluir tanto quanto ele poderia. Ele se encontrou entorpecido pelo orgulho. Então, na última vida, na vida anterior que precedeu, ele pediu para que viesse numa condição de servidão, de empregado, uma condição humilde materialmente falando. E aquele que o acolheu na penúltima vida, que o adotou, foi o senhor para o qual ele trabalhou, que deu a ele um emprego para que ele se mantivesse naquela vida. Então, ali ele pôde experimentar essa condição baixa, materialmente falando, para tentar vencer o orgulho. Então, meus irmãos, dentro dessa historinha nós vemos que o diálogo se estendeu muito mais, foi muito para frente, mas para os nossos fins até aqui é o suficiente. Nessa historinha a gente consegue ver a beleza
né, o poder da adoção. Esse amigo, vendo que o filho de um outro amigo tenha ficado abandonado só por condições diversas, ele teve ali uma oportunidade de abraçar aquele garotinho e de dar a ele a condição dele poder seguir a vida dele naquele momento. Foi se colocando no lugar daquele garotinho e vendo que ele poderia ajudá-lo, ele foi acolher aquele menininho, que por sua vez, tendo a oportunidade, como muitos não têm, mas tendo a oportunidade da adoção, pôde se seguir, mas que acabou, né, se perdendo por N outros motivos, pelos quais ele teve que voltar e provar novamente. Essa historinha ilustra muito bem essa condição. E, seguindo, nós vamos entender agora onde se encontra a justiça no ato de adoção. Para nós entendermos e compreendermos melhor a questão da justiça no momento da adoção, né, nós agora vamos sair do ato, do papel do órfão, né, do lugar do órfão, e vamos para o lugar daquele casal, daquela família que queira adotar, para a gente compreender tanto um lado quanto o outro, tanto o lado do menino, da criança que possa ter se encontrado órfão, quanto do casal que queira adotar, né? Por que ato de justiça, o ato da adoção? Como a gente pode entender como um ato de justiça? E como isso, né, nos leva a esse sentimento de querer ajudar, né? Por que que isso ocorre? Por que isso acontece? No Livro dos Espíritos, terceira parte, Lei de Justiça, Amor e Caridade, nós temos na questão 873, o sentimento de justiça, Kardec vem perguntar, né? O sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? O que o Kardec quer com essas perguntas, né? O que ele quer saber? Ele quer saber se nós, através da nossa instrução, dos nossos conhecimentos, através dos nossos estudos, nós adquirimos, compreendemos esse ato de justiça? Ou será que isso já está com nós? Será que isso já é algo que nos foi dado e foi inato e fomos desenvolvendo aos poucos? Os espíritos respondem: está de tal modo na natureza que o menor senso de injustiça nos revolta. Ou seja, é algo que nos foi dado no momento em que fomos criados, no momento em que saímos da mão do Pai, criados simples e ignorantes, mas com o potencial ali da justiça, esse sentimento de justiça. Ele foi desenvolvido à medida que nós fomos progredindo, evoluindo moralmente, intelectualmente, de forma que aquele senso de justiça, que há muito tempo atrás era meio que olho por olho, esse senso de justiça foi abrangindo, né, foi crescendo mais, se tornando de formas mais vastas, né, e talvez até mesmo um pouco mais complexas, mas de formas mais brandas, que fomos adquirindo e sensibilizando cada vez mais uns com os outros, entendendo que esse senso de justiça, pelo simples fato de nos colocarmos no lugar do outro e não fazermos ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito, já é justiça para com o outro, respeitando os limites uns dos outros, entendendo ou buscando, né, compreender e entender a condição do outro. É nesse momento que surge esse senso da justiça na adoção, é perceber que se podemos, não necessariamente a adoção em si, mas vemos aquela criança que não se encontra com o pai nem com a mãe, mas compreendendo ou buscando compreender aquele lugar e eu podendo ajudar de alguma forma, já é um senso de justiça.
eu buscar diminuir o fardo daquela criança, daquele ser que está passando por aquilo, já é um senso de justiça que está crescendo, que já é inerente a nós, mas que está aflorando. E vem a outra pergunta: se estamos dentro da lei de amor, justiça e caridade, onde que se encontra a caridade no momento da adoção, né? Em outras palavras, é caridade adotar, né? Antes de respondermos isso, nós podemos especificar e dividir entre a caridade material e a caridade moral. No Evangelho, nós aprendemos a diferenciar uma da outra. O que é caridade material? A caridade material, ela se encontra naquele momento em que nós damos ou proporcionamos um subsídio, né, um esteio material para aquela pessoa. Uma comparação, né, uma analogia simples. Quando nós estamos no semáforo e alguém vem pedir alguma coisa, nós damos a essa pessoa uma moeda, alguma coisa, isso caracteriza a caridade material. Mas o que de fato caracteriza a caridade é a intenção, a forma, o que nos motivou a fazer aquele ato, né? Se foi única e exclusivamente para se ver livre da pessoa, não caracteriza a caridade, porque não foi um sentimento de bondade, de amor, né? Não foi nada disso que nos levou e nos impeliu a fazer aquilo. Foi mais do tipo, toma e vai embora. Nesse sentido, não há caridade. Mas a caridade material, o próprio nome diz, tudo aquilo que nós podemos dar que deixa a vida da outra pessoa menos pesada materialmente falando. Um prato de comida para aquele que passa fome, uma cesta básica para uma instituição que faz doações, isso tudo caracteriza a caridade material. Agora, a caridade moral, ela já tem uma conotação, um peso um pouco mais, não um peso, né, mas um significado um pouco mais profundo. A caridade material, ela é aquele momento em que nós buscamos nos colocar no lugar do outro e que nós podemos ajudá-lo no simples fato de ouvi-lo em suas dores. Aquele momento em que nós tentamos ajudá-lo com conselhos, no momento mesmo em que nós fazemos silêncio para alguém que se encontre no momento mais difícil, uma pessoa que se encontra nervosa e que, às vezes, por não saber lidar com aquele sentimento, agride o outro, a gente compreendendo aquele momento daquela pessoa e fazendo aquele silêncio, sabendo calar, mas sabendo calar porque compreende a dor do outro, aquilo é caridade moral. Isso é caridade moral. Quando nós conseguirmos perceber, nos colocar no lugar do outro, conhecendo a si e ao outro, e sabendo o que queremos para nós, também queremos para o outro, isso é caridade moral. Essa caridade que abraça, abrange, que ela é silenciosa muitas das vezes, que ela não é ostensiva, não ostenta, mas que ela tem um sentimento de amor por trás, isso tudo é caridade moral. É querer o bem ao outro como gostaria para si. É fazer uma oração para aqueles que nós não podemos assisti-los diretamente, mas que saibamos que quando fazemos uma oração e pedimos ajuda, ô Pai, ajude aquele irmão que eu não posso ir lá agora, não posso ir lá diretamente ajudá-lo, mas que aqueles que tiverem essa condição possam, é uma caridade moral também. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos
indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essas três virtudes, vamos colocar assim, elas compreendem a palavra, o significado caridade por completo, como entendia Jesus. Em sequência, em seguida, nós temos a caridade segundo São Paulo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o item 6. São Paulo, é um trecho tirado da Bíblia, São Paulo diz: a caridade é paciente, é branda, benfazeja. A caridade não é invejosa, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, meus irmãos, e ele continua, entre fé, esperança e caridade, a última é de maior excelência entre elas, segundo o nosso irmão São Paulo. Então, meus irmãos, aqui nós temos o quão profundo é a palavra caridade, o quão profundo é ser caridoso e o quão importante é que tenhamos essa condição, tenhamos em nós sempre à vista uma oportunidade de sermos caridosos, de ajudarmos, de irmos lá e acolhermos aquele irmão que sofre, em qualquer que seja a situação. A caridade, ela não significa ir de encontro às dores dos nossos irmãos e sanarmos as dores por completo, porque nem sempre conseguiremos. E nem é o nosso papel sanar por completo, mas sim estar junto desse irmão que sofre, perceber que o sofrimento dele também nos incomoda, nos colocarmos no lugar dele e, junto dele, ajudarmos a diminuir aquela dor por completo. E sabendo e percebendo que, ao ajudarmos esses nossos irmãos, também estamos nos ajudando, também vamos sair dali melhores do que quando chegamos. Porque aquele que acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. Então, meus irmãos, a caridade em si, ela é grandiosa, ela é bela, ela é a mola que um dia vai fazer com que todos nós nos integramos em uma só sociedade, em um só sentimento, o do amor. Porque vamos conseguir enxergarmos uns nos outros os nossos iguais, os nossos irmãos. E vamos entender que nós nunca estaremos felizes se um de nossos irmãos se encontrar abandonado, esquecidos. Se um de nossos irmãos não se encontrarem felizes como estamos. Entenderemos que ajudar é aquilo que vai nos motivar a cada vez mais sermos mais felizes e ajudarmos mais. Que a alegria está na compaixão, a alegria está na interação com os nossos iguais. E é isso que a caridade nos proporciona. E é esse sentimento de alegria quando estamos ajudando uns aos outros que conseguimos ver nos olhinhos daqueles irmãozinhos que se encontram no estado de órfãos. Quando vamos ao encontro deles, quando vamos atrás para buscar um contato, um momento de confraternização, não necessariamente se não tivermos condições de levarmos, adotarmos, acolhê-los, mas passar um pouco de tempo com eles, já para eles é muito gratificante. E é esse sentimento de caridade que está por trás de cada uma dessas ações, dessas atitudes. Essa é a caridade moral. Essa é a caridade como entendia Jesus, como diz São Paulo.
no item do Evangelho. E sem essa caridade, sem esse sentimento que nos leva ao encontro das dores dos nossos irmãos, não haveria justiça. Se um ato de injustiça não nos incomoda, a caridade ali ainda não encontra morada. Mas quando, a partir do momento que vermos uma condição de alguém menos favorável que nós, e isso nos causa revolta, nos incomoda e queremos ajudar, ali, no ato de querer ajudar, já se encontra essa caridade. E então, meus irmãos, agora na condição dos pais, como havíamos dito, né? Nos encontrando no papel dos pais que possam vir a adotar uma criança, nós vamos ver qual o tamanho da missão que esses pais têm. A missão dos pais por si só já é muito grande, porque a missão deles é encaminhar, dar valores morais, encaminhar um espírito que vem para a Terra para passar suas provações, para passar os seus momentos, as suas dificuldades, as suas expiações em determinados casos. E os pais são aqueles que darão toda a base para que os filhos, a partir dessa base, cresçam, amadureçam e se encontrem fortes o suficiente para poderem seguir a sua jornada, o seu caminho. E os pais que resolvem adotar, aqueles pais que buscam, não têm condições, talvez não tenham condições de ter filhos, mas querem essa missão através do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, querem essa missão de pai, essa missão dos pais e buscam a adoção. Esses, meus irmãos, estão fazendo a verdadeira caridade, estão entrando dentro da lei de amor, justiça e caridade, estão indo ao encontro daqueles irmãozinhos, que às vezes ainda bebês, às vezes um pouco mais velhos, eles se encontram abandonados, eles estão indo de encontro a essas dores e buscando acolhê-los, a dar a eles a condição de poderem crescer em uma família mais estruturada materialmente, que possam dar a eles oportunidades de ter uma boa educação e um bom futuro. A missão dos pais é uma missão de amor, em qualquer que seja o caso, mas é uma missão de amor, é uma missão de devotamento. É um amor que vai se estender por toda uma vida e até mesmo após essa vida, quando bem empregada, né? E por fim, nisso, nós temos a definição do que é uma verdadeira vida, uma verdadeira família. O que é uma verdadeira família? O que é que nos prende, né? Se não os nossos sentimentos, as nossas ideias, né? O que é que nos aproxima das pessoas? Por que somos mais amigos ou temos maior afinidade com essa do que com aquela pessoa, né? É por conta da comunhão de pensamento, de ideias, né? Aquela afinidade que às vezes a gente não sabe explicar. E muitas das vezes nós encontramos em famílias biológicas, né? Aqueles irmãos que não se dão muito bem, ou então aquele filho que não se dá muito bem com a mãe ou com o pai, sem explicação alguma, só não se dão bem. É como se visse na face, né, do irmão ou da mãe que não se dá bem o inimigo. Como explicar isso? Uma criança que está crescendo junto comigo, eu não dei motivo algum para essa criança não gostar de mim, mas é nítido e notório a aversão que ela tem. Como explicar isso se não nas nossas vidas precedentes, em outros momentos no qual não nos vemos bem, fomos inimigos, fizemos alguma coisa muito grave um contra o outro? Às vezes,
Nós nos encontramos na família para repararmos esses danos. E vemos e encontramos fora dessa família alguém que nos foi muito caro em alguma oportunidade, em alguma vida. Mas é através do perdão e da indulgência, da caridade como entendia Jesus, que esses danos vão sendo reparados. E muitas das vezes, a verdadeira família, muitas das vezes não, todas as vezes a verdadeira família é aquela em que se encontra a harmonia de sentimentos, que se encontra a comunhão das ideias, aquela afinidade entre as energias, como diriam. E é assim que vai se construindo cada vez mais e vai se aproximando, estreitando os laços. Muitas das vezes nossa família consanguínea é para aprendermos a lidar com as diferenças. Às vezes encontramos uma ou outra pessoa dentro da família que nos são muito caras justamente para nos ajudar a superar essas provações. Mas muitas vezes podem ser inimigos ardentes de outras vidas que vêm juntos para sanar essas dificuldades. E às vezes, nessas provas, encontramos o abandono, os órfãos. Muitas vezes os pais abandonam antes mesmo de darem à luz, mas simplesmente abandonam. E é justamente no momento em que os pais adotivos buscam e encontram essas dores que temos um ato de amor, onde essa criança vai ser acolhida por aquelas pessoas que estão dispostas verdadeiramente a amá-las. Então, meus irmãos, que é com essa lição, com esse tema tão delicado, com esse tema que nos traz tantas dores, tantas dúvidas, tantas lágrimas, mas que também nos dão lições incríveis de muito amor, de muita ação e atitude de caridade, que nós vamos ficando aqui hoje. Que é neste momento em que nós nos colocamos no lugar dos pais adotivos, dos filhos que se encontravam na condição de órfãos, que nós podemos tirar algumas lições. Que vemos que nessas dificuldades, essas condições tão diversas, elas são para aqueles que estão passando fardos pesadíssimos, mas que nós, estando de fora, podemos ajudá-los a carregar esses fardos. Que hoje podem se encontrar em uma condição tão precária, mas que amanhã podem ser aqueles que vão nos ajudar a levar os nossos fardos tão pesados. Que possamos ver no outro, encontrar no outro um amigo, um irmão, e ajudando que seremos ajudados. Essas são as lições e aprendizados, meus irmãos, que gostaríamos de deixar aqui hoje. Vamos agora, encerrando, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre e aos nossos anjos guardiões. Senhor, que aqui hoje, dentro do tema explanado, nós possamos ter levado, Pai, a palavra aos bons amigos, uma palavra de esclarecimento, que possamos ter ajudado cada um daqueles que ouviu a compreender melhor a situação um dos outros, a entender a caridade, a entender os motivos de virmos nessa ou naquela condição diversa, e principalmente, Pai, a entender que somos e podemos ser irmãos uns com os outros, no intuito de ajudá-los a carregar as dificuldades que enfrentam, que é através da compaixão e do altruísmo que vamos tornando cada vez mais afins uns dos outros, estreitando os nossos laços e nos tornando cada vez mais unidos, pois, Senhor, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Que essa mensagem, esses ensinamentos,
possam começar a encontrar morada dentro do coração de cada um. E com a oração que o nosso Mestre nos ensinou, vamos finalizar a nossa palestra hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal. Que assim seja.